Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o pastor Leonardo Plouvier e esse é o primeiro vídeo de uma série de 13 vídeos da Escola Bíblica Online. Estaremos estudando nesse trimestre essa revista que está em minhas mãos, revista publicada pela CPAD, e o tema desse trimestre, como podemos ver aqui, é um tema bastante relevante, que ainda gera muitos debates entre muitos irmãos, teólogos, um assunto bastante relevante, que é acerca da raça humana. Então vamos aprender nesse trimestre, ao longo de 13 aulas, acerca da origem, queda e redenção, dentro da Palavra de Deus. Amém? Então quero te convidar para você estar nos acompanhando. Não deixe de assistir os nossos vídeos. Esse é o primeiro. E eu quero destacar desde já que o nosso objetivo não é substituir a escola bíblica que tem na tua igreja. Nosso objetivo é complementar e poder alcançarmos também pessoas que não conseguem estar presencialmente na escola bíblica, ou porque está trabalhando de plantão, ou porque tem alguma impossibilidade que não permite estar presente. Mas você que pode estar presente aos domingos na tua igreja, ou no dia a qual é ministrada a escola bíblica na tua igreja, participe, tá bom? Mas quero te convidar a estar conosco, venha estudar conosco a palavra do Senhor. Então vamos lá. Mas antes da gente começar a aula propriamente dito, quero estar apresentando a revista. Não sei se é a primeira vez que você participa de uma escola bíblica. Se você já participa em alguma igreja, você já sabe como funciona. Mas se for a tua primeira vez, eu queria estar apresentando a revista primeiramente. Então vamos lá, essa aqui é a capa da revista, a novidade. Aqui é o sumário, tá? Que está dizendo o tema de cada uma das lições. Nesse trimestre estaremos estudando 13 lições, uma lição por semana. Vamos lá. Essa aqui é a primeira lição. Eu vou estar fazendo aqui uma explicação breve de como está dividida a revista. Mas não se preocupa não, é só o primeiro vídeo, tá bom? Acredito que nos próximos aí você já conheça. Então vamos lá, aqui tem o tema da aula. No caso da primeira aula, qual estaremos falando nesse vídeo é Adão, o primeiro homem. Logo abaixo você tem o texto áureo. O texto áureo é o texto base. Na nossa igreja, na Igreja Missionária Edificar, nós temos o costume de repetir, até para a gente memorizar o texto áureo. Tá? Então o texto áureo aqui é o texto base da lição. Aqui também tem uma verdade prática, bíblica, acerca do tema qual está sendo explanado. E aqui embaixo também tem a leitura bíblica diária. É uma recomendação ou uma sugestão dos versículos, das referências bíblicas acerca desse assunto. E se você observar aqui tem uma referência para cada dia da semana. Mas por que uma referência para cada dia da semana? Até para nos estimular a cada dia estarmos estudando a palavra de Deus. Então cada um desses versículos aqui de referência, ele faz menção ao tema. Qual tema? Adão, o primeiro homem. Tá bom? Vamos lá, avançando. Mais adiante nós temos na revista uma leitura bíblica em classe. Como que funciona isso? Presencialmente nas igrejas, normalmente as igrejas costumam ler esse texto, cada um com a sua metodologia. Tem lugar que lê cada um versículo, em outros lugares uma pessoa pega e lê o texto, mas isso aqui, esse texto faz menção ao texto base do assunto, tá bom? Aqui mais adiante, isso aqui, se caso vocês tenham a revista aí do aluno, você não vai enxergar isso aqui são umas informações ou orientações para o professor acerca do que deve ser alcançado ao longo aí da aula. Ou seja, aqui tem uma referência do objetivo geral, acerca dos objetivos específicos. Aqui também tem uma nota para o professor, uma orientação de como ele deve começar a aula. Tá legal? E aqui adiante é a estrutura da lição. Então a lição ela tem uma introdução, ela tem um ponto central, que também deve ser observado, e cada lição é dividida também por tópicos. Nessa lição, especificamente, são 4 tópicos com seus respectivos subtópicos. Tá legal? Eu vou passar aqui só para você ver como é que é a estrutura
e já já nós começamos a aula. Tá? Então, introdução, o primeiro tópico dessa lição, ó, item 1 do primeiro tópico, item 2, item 3. No final de cada tópico, ele tem uma síntese também do tópico, para a gente ter uma ideia. Nessa revista do professor, você vai encontrar também um subsídio didático e pedagógico. Caso você seja aluno, tua revista seja de aluno, você não vai ter isso na tua revista, mas é mais um apoio didático e pedagógico acerca da aula, tá bom? Também aqui nós temos aqui o próximo tópico, que é a criação dos céus e da terra, com seus respectivos itens ou subtópicos, primeiro, segundo. Nesse caso aqui nós temos 2 subtópicos. No final também tem uma síntese do tópico 2. Mais adiante, na revista do professor, aqui tem um subsídio também apologético. Vamos lá, depois tem mais um tópico 3, e os seus subtópicos. Nesse tópico 3 nós temos 3 subtópicos, primeiro, segundo, terceiro. No final também tem uma síntese do tópico 3. Vamos lá, e para concluir essa lição nós temos o tópico 4. E dentro do tópico 4 temos 3 subtópicos. No final, uma síntese do tópico 4. E para fechar a lição, temos uma conclusão breve. Eu vou passar aqui rapidinho, mas não vai dar pausa e copiar não, tá? Mas no final também, vou passar rapidinho, tá? Aqui você tem um questionário, vou passar, só para você saber que tem. Se você tiver a revista em mãos, vale a pena você tentar responder. Se quiser enviar para mim, você que não consegue ir presencialmente aí na tua igreja, pode passar para mim aqui pelos comentários mesmo, que no final estaremos comentando as respostas. Mas você que faz parte de uma igreja, vai na tua igreja, responda, tá bom? Se tiver alguma dúvida ao longo da lição, pode tirar conosco também. Dentro do possível, estaremos ajudando, tá? Antes da gente começar essa lição, propriamente dita, gostaria de fazer uma oração com você. Então vamos orar ao Senhor nesse momento. Soberano Deus e eterno Pai, glorificado, Senhor, exaltado seja o seu nome. Eu venho te pedir, meu Pai, que o Senhor venha ser conosco, ó Pai, nesse momento, nessa aula, que o teu Santo Espírito, ó Deus, possa nos conduzir, que o Senhor possa trazer, meu Pai, o entendimento para os nossos corações, as nossas mentes, Senhor, acerca, meu Pai, da tua palavra. Seja comigo, ó Pai, aqui a qual estarei ministrando, ó Pai, a tua palavra, e seja com aquele que me ouve do outro lado também, para que ele ouça, entenda e compreenda, Senhor, a tua palavra. Seja conosco, ó Pai, no decorrer dessa aula, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu quero deixar até uma orientação, antes de nós entrarmos na aula, tenha em mãos a Bíblia Sagrada. Se você tiver a revista também é bom, mas você que não tem a revista, não se preocupe, porque eu acredito que o que estaremos falando aqui, como estaremos passando tópico a tópico, eu acho que você vai conseguir também alcançar todo o conteúdo aqui da revista. Nosso objetivo é trazer uma aula completa, tá bom? Para que você possa ter um entendimento completo acerca dessa palavra. E antes de entrar na aula também, aqui tem até uma nota destacando o nosso comentarista. Não gosto muito de fazer isso, mas vou estar comentando, porque eu conheço realmente algumas obras dele, a qual eu gosto muito. O comentarista desse trimestre é o pastor Cláudio Honor de Andrade. Ele tem várias obras publicadas, eu tenho até algumas aqui em mãos, vou estar compartilhando com você. Ele tem essa obra aqui, Dicionário de Profecia Bíblica, a qual eu gosto muito. Se você quiser, inclusive, adquirir, você pode adquirir também. Tem essa obra dele também, Adoração, Santidade e Serviço, que inclusive foi uma das revistas como apoio do trimestre do ano passado, de 2018. E tem essa obra aqui, embora não seja totalmente dele, mas ele tem uma participação, Teologia Sistemática Pentecostal. É uma ótima obra. Você que quer conhecer aí a palavra de Deus, você que é pentecostal, aí especificamente, aqui tem de forma sistemática toda a teologia pentecostal. Das obras que eu vi, essa aqui é uma das que eu mais gosto, acerca da teologia sistemática pentecostal, tá bom? Vale a pena você ter esse livro.
Destaco também que não estou ganhando nada para estar falando acerca dessas obras, mas como teu irmão em Cristo, eu acho que eu tenho o dever de estar compartilhando coisas boas, não é verdade? Porque estamos aqui para quê? Para falar de coisas boas. E essas obras aqui a qual eu citei, só estou fazendo isso porque eu conheço essas obras, senão também não estaria fazendo isso, tá bom? Então vamos lá. Neste trimestre estudaremos a doutrina bíblica do homem, uma importante doutrina cristã. Então, quando a gente fala em estudar a doutrina bíblica do homem, o que nós estudamos na doutrina bíblica do homem? Vamos lá. Qual o objetivo de Deus ao criar o mundo? Por que Deus criou o ser humano? Qual o propósito do homem neste planeta? São perguntas que interessam a essa importante disciplina da teologia sistemática, denominada também de antropologia teológica. Então também o estudo do ser humano é conhecido também como antropologia teológica. Tá legal? A introdução da revista, ela diz assim: o tema deste trimestre é a doutrina bíblica do homem. O que é a doutrina bíblica do homem? É exatamente o que nós vamos estar conectando. É acerca do homem. É toda a história do homem, desde a sua origem, a sua queda e a sua redenção. É isso que vamos estar abordando ao longo do trimestre. Com a ajuda de Deus, estudaremos o que a Bíblia Sagrada ensina a respeito do ser humano, a obra-prima da criação divina. Então, desde já quero destacar que a obra-prima da criação de Deus é o ser humano. Como assim obra-prima? Porque Deus criou tudo, irmão. Deus criou o universo, Deus criou os planetas, Deus criou os seres viventes, Deus criou os animais, Deus criou tudo que existe no mundo a qual conhecemos. Foi criado por Deus. E de toda essa criação da parte do nosso Deus, a obra-prima da criação de Deus é o homem. Entre outros assuntos, enfocaremos a criação de Adão e Eva, a triste realidade do pecado, a experiência de nossos pais fora do Éden, a nossa própria redenção. Então vamos estar abordando acerca disso, acerca da criação de Adão, acerca da criação de Eva, e vamos entender também dentro da Bíblia Sagrada o que a Bíblia nos mostra do que aconteceu com o homem quando ele foi posto para fora do jardim do Éden, e vamos entender um pouquinho também acerca da nossa redenção, que eu acho que é o que talvez mais nos interessa. Mas vamos entender a história, vamos entender especificamente nessa lição quem foi o primeiro homem, qual foi o propósito de Deus na vida dele e o que aconteceu com ele. Tá legal? E por fim, mostraremos a glorificação eterna dos que receberam a Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então veremos também a glorificação do homem. Não sei se você já aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, mas se você ainda não o fez, faça em nome de Jesus. Jesus também veremos aqui ao longo desse trimestre. Ele era 100% homem e 100% Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Próximo tópico aqui da introdução ainda vai falar assim: veremos o que é a doutrina bíblica do homem. Em seguida, consideraremos a criação do primeiro ser humano. A Bíblia destaca quem foi o primeiro ser humano. O primeiro ser humano, ele não é um fato que aconteceu baseado na evolução. O primeiro ser humano, ele não surgiu a partir de uma explosão, ele não surgiu a partir de um processo evolutivo. O primeiro ser humano, segundo a Bíblia Sagrada, foi Adão. Tá legal? Então, se você acredita na palavra de Deus, a palavra de Deus nos afirma quem foi o primeiro homem. E a Bíblia também dá o primeiro nome dele. Então, o primeiro homem foi Adão. Adão, a quem a Bíblia chama Filho de Deus. Tem até uma referência aqui, a qual estarei lendo. Está em Lucas, capítulo 3, versículo 38. Quero falar com você também. Eu tenho várias aqui traduções bíblicas, em várias versões diferentes. A que eu vou estar lendo quando citar as referências,
é Almeida, Revista e Atualizada, tá bom? Mas independente de qual seja a tradução, a versão da tua Bíblia, a palavra de Deus é a mesma. Mas eu queria destacar para você o seguinte: tudo que você ouvir, seja de mim aqui no canal, seja em outros canais, acerca da palavra de Deus, eu sempre recomendo você a consultar a palavra de Deus. Olha o que diz a palavra. Evangelho segundo Lucas, capítulo 3, versículo 38. E Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. O que está sendo lido aqui? Nós estamos falando acerca da genealogia. O que é a genealogia? Hoje também é bastante conhecido como a árvore dos ancestrais, não é verdade? Ou seja, a tua origem, de onde você veio, quem são seus pais, a Bíblia chama de genealogia. E quando chega em Adão, a Bíblia não dá nome para o pai de Adão, homem humano. Mas a Bíblia, quando chega na genealogia de Adão, a Bíblia classifica aqui em Lucas 3,38, que a origem de Adão foi do próprio Deus. Ao longo da lição, estaremos lendo e vamos entender um pouquinho como foi a criação de Adão. Tá legal? Que o Divino Consolador nos ajude a compreender os mistérios da Bíblia Sagrada, a inspirada, a inerrante e a completa palavra de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós que temos a fé cristã, nós que acreditamos em Cristo Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós acreditamos que a palavra de Deus, ela é a profecia máxima, ela é inspirada por Deus, o próprio autor da Bíblia Sagrada é Deus, embora existiram aproximadamente 40 escritores humanos, mas o autor da Bíblia Sagrada é Deus. E partindo do princípio que o autor da Bíblia Sagrada é o próprio Deus, logo entendemos que ela é inerrante. E ao mesmo tempo ela é completa. Por que completa? Porque tudo que precisamos saber para vivermos uma vida aqui nessa terra, segundo a vontade de Deus, tudo que precisamos saber para andarmos de acordo com o querer, com a vontade e com o propósito de Deus, está na palavra de Deus. Então, se você quiser saber como andar, como caminhar, como seguir uma vida digna, uma vida reta, como ser uma pessoa justa, basta meditar na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, dando seguimento aos próximos tópicos, antes de dar prosseguimento aos próximos tópicos, gostaria de fazer a leitura bíblica em classe, até para que você também tenha uma base do que estamos falando e aonde está fundamentado o estudo, a qual estaremos abordando ao longo dessa lição. Ela se encontra no livro de Gênesis, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 8. Essa lição realmente é para quem gosta muito da palavra de Deus. Talvez ela possa parecer um pouco longa, um pouco exaustiva para alguns, mas para você que ama a palavra de Deus, você vai gostar desse vídeo. Agora, se você não gosta da palavra do Senhor, não gosta de ouvir a palavra de Deus, provavelmente você não vai gostar desse vídeo. Tá bom? Mas você que ama a palavra de Deus, tenho certeza que você vai gostar. Tá? Então nos acompanhe em nome de Jesus. Gênesis capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 8, que nos diz assim: assim os céus e a terra e tudo e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo
ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui nessa leitura bíblica, nós já observamos que tudo que existe no planeta, no mundo, no universo, todos os seres viventes, inclusive o homem, foram criados por Deus. Então vamos seguir, irmãos. O tópico 1, ele vai nos falar acerca da doutrina bíblica do homem. Está dividido aqui em 3 partes. A primeira parte vai nos trazer uma definição acerca da doutrina bíblica do homem. O item 2 vai nos falar acerca dos fundamentos. E o 3 acerca dos objetivos. Tá legal? Então diz assim: a doutrina bíblica do homem, entre outras coisas, busca responder a esta pergunta. Então aqui na revista tem uma pergunta que está baseada lá em Salmos, número 8, versículo 4. Até antes da gente ler aqui essa referência, gostaria de trazer uma nota aqui para você, já que estamos falando de escola bíblica online. Quando chega em Salmos, você vai observar que nos nossos estudos, ao invés de a gente citar capítulos, como citamos nos outros livros da Bíblia Sagrada, nós citamos número, mas é proposital. E por que fazemos isso? Porque o livro de Salmos, diferente dos outros livros da Bíblia Sagrada, ele era o inário do povo de Deus lá na Antiguidade. Então o livro de Salmos era um inário. E no inário, a gente cita o que? A gente costuma citar número, na verdade. Na harpa cristã, quando vamos louvar o Senhor, qual é a referência que nós citamos? Hino, número tal. Mesma coisa em Salmos, tá bom? Então a correta definição de Salmos como referência, o mais apropriado, melhor dizendo, é citarmos como número. Tá legal? Então vamos lá. Livro de Salmos, número 8, versículo 4. Aqui tem uma pergunta. Que é o homem? Então, o estudo bíblico da doutrina do homem, ele nos leva a buscar responder essa pergunta. A fim de conhecermos devidamente, teremos de defini-la, ver os seus fundamentos, estabelecer os seus principais objetivos. Então, também até quando a gente vai estudar a palavra de Deus, deixo também mais uma nota aqui de observação, a gente precisa saber o que nós estamos estudando. A palavra de Deus ela não deve ser estudada aleatoriamente. Quando a gente parar para estudar a palavra de Deus, a gente precisa ter uma exegese, uma hermenêutica adequada, para que a gente não venha o quê? A gente não venha se enganar. Tá legal? Então aqui tem uma estrutura que vai mostrar aqui acerca da definição, fundamentos e objetivos. Acerca de quê? Acerca do que estamos falando, da doutrina bíblica do homem. Tá legal? Então vamos lá. Item 1, definição. A doutrina bíblica do homem é o ensino sistemático das verdades referentes ao ser humano, que encontraremos nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Então nós vamos ver dentro da palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, um estudo sistemático referente ao quê? Referente ao ser humano. A Bíblia Sagrada ela nos traz em várias partes diferentes. Se a gente for pegar aí desde o início até o fim, tem toda uma história acerca do ser humano. Então o objetivo aqui é a gente estar estudando tópico a tópico para que a gente possa realmente entender. Tá legal? Essa disciplina, centrada na Bíblia Sagrada, tem como objetivo estabelecer o lugar do homem na criação e no reino de Deus. Então, dentro desse estudo, vamos estar estudando acerca disso também. Vamos aprender qual é o lugar do homem
dentro da criação de Deus. Então, desde já queremos dizer que nós acreditamos que Deus é o Criador do universo, dos seres viventes e de tudo que nele habita. E sendo Deus, podemos dizer assim, um grande arquiteto, o Criador de todas as coisas, Ele colocou cada coisa no teu lugar. Até o ser humano, ele tem um lugar correto, um lugar próprio dentro da criação de Deus. Então é fundamental a gente realmente saber qual é o nosso lugar. Tá legal? Vamos lá. No âmbito da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia, que em grego significa literalmente o estudo do homem. Então, essa é a definição acerca da doutrina que estuda o homem. Tá legal? Vamos falar um pouquinho agora no item 2 do tópico 1, acerca dos fundamentos. O principal fundamento da doutrina bíblica do homem encontra-se, obviamente, na Bíblia Sagrada. Não só a doutrina bíblica do homem, mas tudo que a gente prega, que a gente ensina, precisa estar pautado na palavra de Deus. Tá legal? Estamos falando da doutrina bíblica do homem, porque é o estudo desse trimestre. E nessa primeira aula aqui especificamente, acerca de Adão. Mas tudo que você ouvir, irmão, tudo que você ouvir, busca na palavra de Deus. Tá bom? Vamos lá. Nossa única regra infalível de fé e prática. Tem muitas pessoas falando muitas coisas por aí, mas a pergunta é, qual é a garantia do que o que está sendo falado é verdade? Não temos garantia. Mas o que está na palavra de Deus, acreditando que Deus é o Criador de todas as coisas, que Ele é o autor da palavra dEle, que Ele é o autor da Bíblia, nós acreditamos que a palavra de Deus não vai nos deixar enganar. Então, realmente, a única forma da gente não sermos enganados é buscarmos na palavra de Deus. Vamos lá, continuando. Todavia, servimos também como fontes auxiliares. Aí aqui na revista tem uma referência acerca da Assembleia de Deus. Também posso dizer que também faz parte do credo da Igreja Missionária Edificai. Embora não estou aqui para ensinar acerca de placa de igreja, não prego, irmão, placa de igreja. Eu prego Jesus Cristo ressuscitado, que Ele morreu, ressuscitou, que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Mas também é importante sabermos aonde estamos entrando. Hoje tem várias igrejas aí, irmão. O que me preocupa não são as linhas diferentes, são as igrejas que estão corrompidas, que estão longe da presença do Senhor, que estão ensinando outros evangelhos diferentes do que está na palavra de Deus. São com esses que temos que tomar cuidado. Tá legal? Então é importante sabermos onde estamos entrando, sim. Tá? Então isso aqui faz parte, que estamos falando acerca do credo das Assembleias de Deus, da Igreja Missionária Edificai e de outras igrejas também pentecostal. Tá legal? Então vamos ver aqui acerca disso. Vamos falar aqui um pouquinho dos objetivos. Aqui estão sendo destacados 4 objetivos aqui na revista. Vamos lá. Estes são os objetivos da doutrina bíblica do homem. Primeiro, responder às grandes perguntas do ser humano. Quem sou eu? De onde eu vim? O que represento? Qual a minha missão? E para onde eu vou? Então, esse estudo, irmão, vai nos responder essas perguntas. Vamos lá. Segundo objetivo, mostrar a dependência do homem em relação a Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Esse estudo também vai nos mostrar isso. Terceira referência como objetivo, levar o homem a reatar a sua comunhão com Deus através de Jesus Cristo, o homem perfeito. Ao longo da revista também vamos abordar acerca disso e vamos entender realmente o porquê que o homem precisa reatar a tua aliança com Deus. Esse estudo, irmão, desse trimestre vai falar acerca da origem, da queda e da redenção. Então, quando passarmos esses tópicos aí, saindo um pouquinho da origem, vamos entender o porquê que nós precisamos restaurar
ou como está escrito aqui, reatar a comunhão com Deus. E para fechar aqui os objetivos, o item 4, e consolar-nos quanto ao nosso destino eterno por meio do sacrifício de Jesus no Calvário, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então também essa doutrina bíblica do homem vai nos mostrar que a vida do homem ela não acaba na morte. Após a morte, segundo a palavra de Deus, tem um lugar, irmão, preparado para nós, preparado para você e para mim, e a todos quanto vencermos aqui na terra. A Bíblia fala que todo aquele que tiver o teu nome escrito no livro da vida, entrará no reino de Deus, tá bom? Então a gente conhecendo essa verdade, isso nos consola. A gente saber que a nossa vida ela não acaba quando fechamos nossos olhos, isso nos traz também o quê? Um consolo, tá bom? Então vamos lá. Então vamos continuar, vamos entrar agora no tópico 3. O tópico 3 vai falar acerca da criação de Adão, o primeiro ser humano, que inclusive é o tema da nossa aula. E esse tópico está dividido em 3 itens. O primeiro, o concílio da divindade sobre a criação do homem. O segundo, Deus cria Adão, o primeiro ser humano. E o terceiro, o homem torna-se alma vivente. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. O homem não é um mero detalhe no universo, nem surgiu por acaso. O ser humano é o resultado de uma decisão amorosa, soberana e livre da Santíssima Trindade. Criado por Deus, a partir do pó da terra, Adão tornou-se alma vivente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que está sendo dito aqui nesse item, nessa leitura que nós fizemos? O homem, como já citamos também aqui ao longo da aula, ele não surgiu a partir de um acaso, a partir de uma coincidência. O homem não veio do nada no universo. O homem, irmão, ele teve um início, ele teve uma origem. E a origem do homem foi o quê? Foi uma obra de Deus. Tá legal? Isso aqui é resultado de uma decisão amorosa, soberana e livre da Santíssima Trindade. Então, a criação do homem foi uma decisão de Deus. Tá legal? Por que Santíssima Trindade? Porque estava presente na criação do homem Pai, Filho e o Espírito Santo. Eles estavam presentes. A Bíblia cita assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando a Bíblia fala façamos no plural, por que fala no plural? Porque estava presente Pai, Filho e Espírito Santo. Bom, vamos lá. Item 1. O concílio da divindade sobre a criação do homem. O que é um concílio? É uma reunião. Como assim? É uma reunião de pessoas, ou de seres, ou de Deus. Ao mesmo tempo que Deus ele é único, ele também é trino. É o Deus trino. Por isso que a gente fala de Santíssima Trindade. Por que Santíssima? Porque o nosso Deus é santo. Então, por que está dizendo aqui concílio? Porque estava presente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Bom? Então vamos lá. A criação do ser humano foi antecedida por um concílio da Santíssima Trindade. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Como acabamos de citar, aqui Deus está falando de quê? Deus está falando de aparência, Deus está falando de características, podemos dizer assim, física, mas por que não morais? Se a gente for entender, se a gente for analisar direitinho, em outro vídeo podemos falar sobre isso, sobre as características morais do que Deus nos revelou acerca dele e acerca do homem, mas existe um distanciamento aí muito grande entre as características de Deus e do homem. Deus é o quê? Santo, puro e perfeito. E o homem? Como que o homem está hoje? Como sabemos? Corrupto, orgulhoso, ganancioso. Então, quando fala de características, podemos entender aqui que o façamos, as características que são ditas aqui, a semelhança, podemos entender que são características físicas, tá bom?
Podemos entender assim. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Essa referência é Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então o que Deus fez? Depois de criar tudo, depois de criar os seres viventes, Deus criou o homem, e depois do homem criado, o que Deus fez? Deus deu autoridade ao homem. Para fazer o quê? Para dominar, para governar, para administrar toda essa criação de Deus. Tá bom? A formação do ser humano, aqui o autor da revista ele diz assim, repito, foi uma decisão amorosa, livre e soberana de Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui ele traz a referência de Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, a qual estarei lendo, e diz assim, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Então, nada existe sem a permissão de Deus. Então, Deus criou tudo quanto existe no mundo. Ah, mas e o homem? O homem também criou muitas coisas. O homem muitas vezes faz invenção. É verdade. O homem é um ser dotado de inteligência, a qual Deus nos deu, mas a inteligência, inclusive, que Deus nos deu é para fazer o bem, para fazer a vontade dele, para servir a ele. E muitas vezes vemos aí o homem utilizando a inteligência até para as coisas erradas. Mas vamos lá, falando aqui acerca de criar. Qual a grande diferença, então, da criação do homem e a criação de Deus? Deus, irmão, ele criou tudo a partir do nada. Através da sua palavra, através do teu espírito pela tua boca, a qual já falamos aqui anteriormente, Deus criou todas as coisas. Então Deus criou tudo que existe a partir da tua palavra. E o homem, por sua vez, as coisas que o homem cria, as invenções do homem, se dá a partir de coisas que já existem. Deus não. Deus, ele faz vir à existência aquilo que não existe. Tá bom? Então vamos lá. Continuando. Item 2. Deus cria Adão, o primeiro ser humano. Então quero destacar aqui para você também que o primeiro ser humano a ser criado é Adão. Tem muitas teorias aí acerca de outras criações, mas vamos ficar, irmão, com a palavra de Deus. O que nos importa é o que está revelado. E se a Bíblia nos declara que Adão foi o primeiro homem a ser criado, vamos acreditar nisso, tá bom? Vamos lá. Em seguida, Deus criou o primeiro homem, do pó da terra, para que nós, filhos de Adão, a tivéssemos não como mãe, como querem os ecologistas, mas para que nela habitássemos. Por que ele está destacando isso aqui? Hoje tem grupos, aqui está citando os ecologistas, que diz que a terra é mãe do homem. E eles têm enfatizado muito isso. Mas é lógico que a terra a qual nós vivemos, nós muitas vezes dependemos dela. Dependemos não, vou corrigir. Precisamos dela. Nossa dependência tem que ser de Deus, amém? Porque é Deus que governa tudo. Deus que governa o universo e tudo que existe, tá bom? Então nós temos um Criador, e é Deus. A terra, como estão querendo colocar aqui como nossa mãe, não foi para isso que Deus nos tirou da terra. Deus nos tirou da terra porque Ele quis fazer dessa forma. Por isso que nós saímos da terra. E a terra, por sua vez, foi entregue ao homem. Para quê? Para que o homem habitasse e para que o homem vivesse da terra. Continuando a leitura. E para que dela tirássemos o nosso sustento, que é o que foi que nós acabamos de citar aqui. Então temos aqui como referência, eu até destaquei, se quiser acompanhar, Gênesis capítulo 2, versículos 8, versículo 16 e versículo 17, que nos diz assim, Gênesis 2:8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Então, no meio do jardim, no meio do Éden, o que Deus fez?
Deus fez um jardim no Éden e ali fez o quê? Colocou o homem. Vamos lá, capítulo 2, versículos 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então o que Deus fez? Deus colocou no meio do jardim, diz a palavra de Deus, uma árvore. Muitos dizem aí que é árvore de maçã, mas não é maçã coisa nenhuma. A Bíblia fala que o nome dessa árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ali o Senhor também deixou uma ordem e uma direção para Adão. E que orientação era essa? Que o homem não comesse do fruto daquela árvore. Porque o dia que o homem comesse do fruto daquela árvore, o homem aconteceria o que com ele? Ele morreria. Que é o que está acontecendo com nós hoje. Hoje o homem morre. Mas eu quero ressaltar, irmão, que no projeto de Deus, no projeto original de Deus que Deus criou, a Bíblia fala que nesse jardim também, sabe o que tinha? Tinha uma árvore. E o nome dessa árvore era Árvore da Vida. E através da Árvore da Vida, o homem viveria eternamente. O homem não foi feito, irmão, para morrer. É por isso que às vezes sentimos a dor da perda. É por isso que mesmo sabendo que o servo de Deus vai encontrar com o Pai, vai encontrar com Deus, vai estar num lugar melhor, é por isso que muitas vezes nós aceitamos a morte, mesmo sabendo que o servo de Deus está com Deus, porque o homem não foi feito para morrer, mas por causa da desobediência, a qual falaremos em outra aula, o homem acontece o quê? Entra na história da humanidade a morte. Vamos lá. Por acreditarmos piamente na literalidade de Gênesis, professamos que o ser humano é o resultado de um ato criativo de Deus e não de um longo e fantasioso processo evolutivo. Então, desde já, vamos ter isso em mente. Você que acredita na palavra de Deus, você que acredita na Bíblia Sagrada, creia, meu irmão, o que está na palavra de Deus. E o que cita na palavra de Deus é que o homem, ele não é um mero caso do processo evolutivo. Não é. O homem é o quê? É a coroa da criação de Deus. Foi o próprio Deus que nos criou. Continuando a leitura. Como ensina dogmaticamente os evolucionistas, eles ensinam isso, que o homem veio da evolução. Mas como já lemos, já citamos, o homem não veio de evolução coisa nenhuma. O homem é a obra-prima da criação de Deus. Tudo quanto existe, inclusive o homem, veio a existir como resultado de uma ordem expressa do Todo-Poderoso. E aqui tem uma referência em Salmos, capítulo 48, 148, versículo 5, que diz assim: louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Então Deus criou tudo, mais uma vez falando, através da tua palavra. O criacionismo bíblico é incompatível com o evolucionismo. Não dá para conciliar uma coisa com outra. Embora tem pessoas aqui na internet tentando forçar a barra, não dá. Uma coisa é você acreditar na criação e outra coisa é você acreditar na evolução. São duas coisas incompatíveis. Não dá para conciliar uma coisa com outra. Ou você acredita na teoria do homem, que inclusive não é fato comprovado cientificamente. A própria definição de teoria já nos remete a isso. O que é uma teoria? Teoria é uma ideia. E hoje nós temos duas grandes supostas teorias. Eu vou explicar já porque eu estou falando suposta. A teoria da evolução. Por que teoria? Porque é uma ideia. O homem não consegue provar através de experimentos científicos que o homem evoluiu. É só uma ideia, tá? E outra, acerca da evolução. Acerca da criação. Nós que somos servos de Deus, nós que acreditamos na palavra de Deus, nós acreditamos que o homem foi criado por Deus. Então são as duas principais vertentes. Uma é a criação, que é bíblica, e outra é a teoria da evolução, que é uma ideia do homem.
mas que não se sustenta. Tá legal? Em outro vídeo também poderemos falar um pouco mais detalhadamente sobre isso. Vamos lá, aqui tem uma referência em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, que nos diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a justiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Esse texto, inclusive, ele é muito citado quando se fala em relacionamento. Um cristão não deve buscar uma pessoa que não tem o seu coração voltado para o nosso Deus, não deve buscar um ímpio. Cristão, por recomendação bíblica, deve se relacionar com outro cristão, mas aqui também está sendo colocado acerca disso, falando de evolução e falando de criação. Ou você acredita na criação, ou você acredita na evolução, tá bom? Cuidado com essas pessoas que estão tentando juntar uma coisa com a outra. Os fundamentos, eles não se sustentam. Você que é um cristão, um servo, uma serva de Deus, nós cremos na criação, tá legal? Mas cada um é livre para acreditar no que quiser. Mas o que a Bíblia nos ensina é a criação. Vamos lá. Item 3, para fechar o tópico 3. O homem torna-se alma vivente. Ao contrário dos animais, o homem foi criado direta e pessoalmente por Deus, para que refletisse a glória divina. Aqui tem uma referência bíblica, a qual estaremos lendo, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 7, que nos diz assim: o homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Vamos se deter aqui nessa palavra, porque é a imagem e glória de Deus. Nós somos a imagem e a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glorifica a Deus, amado, por isso. Exalta o nome do Senhor. Eu sei que tem pessoas que às vezes se sentem desfavorecida, vamos dizer assim, pela tua aparência, fisicamente, ou até mesmo que possui alguma deficiência física, mas independente, irmão, se você tem deficiência física ou não, se você é saudável, se a tua aparência se ela é perfeita ou se não é, ou se tem algumas falhas aos olhos do homem, saiba de uma coisa: aos olhos de Deus, nós somos perfeitos. Você também é perfeito aos olhos do Senhor. Tá bom? Mas por quê? Ah, mas eu tenho uma deficiênciazinha. Mas Deus fez você assim, irmão. A Bíblia fala que você é a glória de Deus. Creia nisso em nome de Jesus. Eis porque Adão tornou-se alma vivente. Então alguma coisa aconteceu. Aqui tem a referência de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Eu vou estar lendo também. Diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então o que Deus fez? Deus pegou o pó da terra, do pó da terra Deus formou o homem, Deus fez ali, podemos dizer assim, um boneco de barro, tá? Isso aqui eu estou ilustrando, fez do pó da terra, e nas suas narizes, diz a palavra de Deus, o que Deus fez? Deus soprou o fôlego de vida, e a partir daí, o homem passou a ser alma vivente. Então, a partir do sopro de Deus, a partir do fôlego de vida que o Senhor soprou nas nossas narizes, passamos a ser o quê? Alma vivente. Isso aconteceu com Adão, quando Deus criou Adão, tá bom? Então, somos alma vivente. A partir desse evento, Deus nos chamou à vida, com as faculdades necessárias, tanto para termos comunhão com Ele, quanto para relacionarmos com os nossos semelhantes. Ou seja, o homem, quando foi criado, irmão, a Bíblia fala que o Senhor deu o quê? Ele deu autoridade para o homem dominar sobre toda a criação. Então podemos entender que o homem já foi criado o quê? Fisicamente, com a capacidade que ele precisava ter para administrar toda a criação de Deus. E outra coisa que é ressaltada aqui na revista também, bastante interessante, olha,
para relacionarmos com os nossos semelhantes. Então, todo ser humano, por pior que sejam as características, por mais difícil que seja a vida a qual tem levado, tem pessoas que atribuem, realmente pode ser verdade, as circunstâncias, o jeito de ser, a maneira de ser, devido à vida que teve, os tratos, o ensinamento, e com certeza isso influencia diretamente. Mas saiba de uma coisa, Deus nos criou e nos deu a capacidade que precisamos ter para relacionarmos uns com os outros, tá bom? O homem, ele é um ser social. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos prosseguir. Chegamos aqui agora no último tópico, a qual nos fala acerca da missão e a tarefa do homem. Deus entregou a terra para governar, como nós falamos, para administrar, para dominar sobre a terra e sobre os seres viventes, mas não foi aleatório assim não, tem uma missão junto aí. Tem gente que acha que governar, dominar é fácil, só chegar e mandar, mas não é assim que funciona não. Então vamos ver a missão e a tarefa do homem. Vamos lá. Deus nos criou para que desempenhássemos as seguintes tarefas: glorificá-lo. Glorificar quem? A terra? Não. Glorificar a Deus, glorificar ao Senhor. A terra nós devemos o quê? Preservar e cuidar, não cultuar. Não devemos cultuar a terra. Por quê? Porque a terra é criatura. Devemos cultuar, adorar e glorificar somente a quem? O Criador. Mas devemos cuidar, devemos mantê-lo. Tá bom? Vamos lá. Devemos glorificá-lo, propagar a espécie e administrar o planeta. Acerca da administração já falamos. Agora acerca de propagar a espécie, entendemos aqui que é realmente a reprodução humana. O Senhor deixou a orientação lá para o homem, para ele povoar a terra. Como já sabemos, aí já estamos bastante povoados, tá bom? Então deixa até uma nota aqui também, uma observação. Vai gerar filhos? É bíblico, você pode ter seus filhos. Mas assim, cuidado, irmão. Tem pessoas que às vezes geram muitos e muitos filhos, mas às vezes tem dificuldades para cuidar. Você que tem muitos e muitos filhos, você é um agraciado, você é abençoado. Fica triste comigo não, tá bom? Mas assim, quem está começando agora, eu vou deixar essa nota para quem está começando agora. Você hoje tem a escolha de ter muitos filhos ou não, tá bom? Então cuidado, tenha a quantidade de filhos que você possa criar e educar, tá bom? Porque filhos, amados, não é só fazer e deixar no planeta, não. Os filhos precisam de cuidado, precisam de ensinamentos, precisa de quê? Precisa de atenção, precisa ser amado, precisa de uma orientação, precisa instruir acerca do caminho ao qual deve andar. Tem muitas pessoas fazendo filhos hoje, jogando aí ao léu no mundo, e a consequência disso é o que nós estamos vendo hoje, tá bom? Então tenha a quantidade de filhos que você realmente possa fazer tudo isso que nós falamos, tá legal? Vamos lá. Glorificar a Deus é uma da missão do homem. O Senhor criou-nos a fim de refletirmos a sua glória, excelsa glória e majestade. Aqui está uma referência aqui em 1 Coríntios 11, versículo 7. Já lembro essa referência. Ao contrário dos animais, aves e peixes, o ser humano é o único ser vivo criado à imagem e à semelhança de Deus. Então, qual é a imagem, qual é a aparência de Deus? É igual a do homem. Ou melhor dizendo, o homem é igual a de Deus. Tá legal? Por esse motivo, toda vez que alguém, seduzido pelo diabo, adora a criatura em lugar do Criador, atenta contra a santidade e a glória do Senhor. Aqui também tem uma referência. Vamos lá, Romanos, capítulo 1, versículos 22 e 23, que nos diz assim: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. O que está dizendo aqui, irmão? Que o homem,
ele achando-se, dizendo-se sábio, se tornou louco. E é o que nós vemos hoje, tem muitos adorando a criatura, tem muitos adorando obras criadas por mãos de homens. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos orienta, amados, a nós adorarmos única e exclusivamente a Deus. A criatura, irmão, não é digna de ser adorada. Nós devemos respeitar, nós devemos cuidar, nós devemos preservar, e se for pessoa, devemos amar, devemos respeitar, devemos tudo isso, mas adorar é somente a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, irmãos, ele não divide a glória dele com ninguém. Só o nosso Deus é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos lá, continuando a leitura. Quando cumprimos a vontade de Deus, cumpre-se em nós esta consoladora promessa: e serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Isaías capítulo 62, versículo 3. Olha que coisa linda, irmão. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus. Nós somos a glória, somos uma coroa da glória do Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Vamos lá, item 2. Propagar a espécie. Deus ordenou também o homem a deixar a casa dos seus pais e a unir-se à sua esposa, a fim de multiplicar e preservar a sua espécie humana. Aí temos como referência Gênesis capítulo 1, versículo 28, Gênesis 2, versículo 24. Mas olha o que diz aqui nessa palavra. Vamos por parte aqui. Deus ordenou também o homem deixar a casa dos pais e a unir-se à sua esposa. Então eu quero deixar até uma nota aqui, vou abrir um parênteses aqui nessa aula e falar para você, você que vive às vezes na dependência dos teus pais ou dos teus sogros. Olha o que a Bíblia nos ensina, irmão. Deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Eu sei que momentos difíceis existem, às vezes precisamos de ajuda, e as melhores pessoas realmente para recorrermos quando precisamos de ajuda são os nossos pais, mas não faça disso uma dependência, tá legal? Você que tem uma esposa, você que tem um esposo, precisamos entender que precisamos seguir a nossa vida, tá bom? E outra coisa, irmão, que a palavra de Deus nos fala, olha só, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Olha o relacionamento, irmão, que a Bíblia nos orienta. Homem e mulher. Então, o relacionamento bíblico é o quê? Homem e mulher. Multiplicar a raça humana é uma obrigação do ser humano. A povoação do planeta glorifica o nome de Deus e cumpre o propósito divino quanto à plenitude do seu reino em todos os âmbitos da criação. Deus tem um forte compromisso com a família genuinamente bíblica. E olha quais são as características dessa família. Heterossexual. O que é heterossexual? Homem e mulher, mulher e homem. Então é heterossexual, monogâmica. O que é um relacionamento monogâmico? É um homem para uma mulher. Um homem não pode ter várias mulheres. E uma mulher também não pode ter vários homens. Isso aí tem até outro nome, não é verdade? Então é um homem só e uma mulher, tá bom? Não pode ser diferente disso. E outra coisa, o relacionamento bíblico tem que ser também indissolúvel. O que quer dizer isso? Que o casamento, irmão, tem que permanecer até o fim. Hoje está uma onda de separação, está uma onda de divórcio. Talvez você passou por isso, talvez você possa estar ficando, sentindo incomodado em ouvir isso que eu estou falando, mas é a verdade. Não é da vontade de Deus que o homem se separe de sua mulher. Então vamos lá, recapitulando. Então uma família genuinamente bíblica, ela é heterossexual, ela é monogâmica e ela é indissolúvel. É o que a Bíblia nos ensina.
Leia juntamente com a sua esposa, aqui tem uma orientação, e filhos, o Salmo 128. Uma família bem constituída. Louvado seja o nome de Deus. Aqui vai mostrar realmente como que uma família realmente ela deve ser bem estruturada, como que ela é constituída. Salmo 128. Dá uma lida aí, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver acerca do que nós estamos falando, você pode entrar em contato conosco. Estamos aqui realmente para anunciar a palavra de Deus e para orientar-nos dentro do que for possível, tá bom? Então, o que for possível, a gente está te orientando, nós vamos estar te orientando. Então, dentro da palavra de Deus, dentro do assunto que estamos falando, você pode fazer a pergunta que você quiser, tá bom? Que tentaremos responder. Então, vamos lá. Para fechar a lição, o último tópico da primeira lição é o seguinte: uma das missões do homem é governar e administrar o planeta. Então, recapitulando, a missão e a tarefa do homem são 3. A primeira, já falamos, que é glorificar a Deus. A segunda, propagar a espécie. E a terceira missão, governar e administrar o planeta. Deus, em primeiro lugar, criou a terra e tudo o que nele há. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 1. Vou até estar lendo, diz assim: assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Então Deus criou tudo, tá? Preparou tudo e depois fez o quê? Depois colocou o homem. Vamos lá, continuando a leitura. Em seguida, ou seja, depois que criou tudo, criou Adão, tendo por lá o jardim do Éden. Recebera como tarefa inicial dar nome a todos os animais e guardar o paraíso. Depois você leia aí em Gênesis capítulo 2, versículo 15 e versículo 19. Então, a primeira missão que ele recebe aqui, segundo essa palavra, a tarefa inicial, sabe qual era? Dar nome a todos os animais e aguardar o paraíso. A partir daí, o homem haveria de adquirir experiência necessária para governar e administrar a terra. Aí tem uma referência aí em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Então, tudo que aconteceu no Jardim do Éden, irmão, foi o início de tudo. Lá foi onde começou a vida, foi lá que o homem foi criado, foi lá onde o homem recebeu as primeiras tarefas. A própria palavra de Deus mais à frente nos diz: ser fiel no pouco, que no muito te colocarei. Então, o que acontece, irmão? Deus às vezes coloca coisas menores nas nossas mãos, para depois nós se desenvolvermos e praticarmos e avançarmos com coisas maiores. Não é verdade? Então, toda a administração do planeta, do mundo a qual conhecemos, ele começou lá no Jardim do Éden. Tá legal? Então, ele passaria a extrair do solo, da qual fora tirado, tudo quanto viesse a necessitar. Que tudo, pois, seja consagrado para a glória e honra do nome de Deus. Então, vamos lá, vamos por parte. Em outro vídeo eu posso falar acerca das alianças, mas aqui falando do início de tudo, da primeira aliança que Deus fez com o homem ele deveria fazer o quê? Tirar da terra tudo que precisava, o seu sustento. Tá legal? Mas eu quero ressaltar, em outro vídeo eu falo melhor sobre isso. Eu quero ressaltar que depois do dilúvio, quando Noé e sua família saem da arca, as coisas mudam. Então a dieta, a alimentação do homem, até pela orientação do próprio Deus, ela muda a partir do dilúvio. Mas aqui na época de Adão, a orientação que o homem tinha era para quê? Era para sobreviver, para se sustentar e se alimentar da própria terra. Tá bom? Então, para concluirmos a lição número 1, vou estar lendo aqui a conclusão, tá bom? E estaremos comentando e concluindo essa aula. Talvez ficou um pouquinho longo, teve várias considerações aí ao longo dessa aula, mas o objetivo, como falado aqui no início, realmente é trazer uma aula completa, tá bom? Então, assim, qualquer dúvida, pode perguntar, tá bom? Vamos lá, conclusão. Acredito que, nesta lição, conseguimos responder a esta pergunta, formulada pelo autor sagrado: que é o homem? Antes de tudo,
o ser humano é a obra-prima de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, independente de tudo, quem é o homem? A obra-prima de Deus. Fomos chamados à existência para glorificar o seu grande e tremendo nome. Glória a Deus. Aqui estamos para cumprir-lhe a vontade, refletir-lhe a glória e trabalhar como humildes e sábios obreiros em sua grande e imensa vinha. É isso que o Senhor espera de nós hoje, que nós trabalhemos, irmão, na tua vinha, seja um obreiro aprovado. Nós precisamos ser útil na obra de Deus. Precisamos. A Bíblia nos fala em outros textos, lá em Gálatas, que a gente vai colher à medida que a gente planta. A Bíblia fala que digno é o trabalhador do teu salário. Então, quer receber galardão, quer receber recompensa de Deus? Trabalhe para Deus. Vamos fazer aquilo que nos compete. E o que nos compete hoje, como homem e mulher de Deus, sabe o que é? Trabalharmos para o Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Tá? Aqui tem algumas perguntas. Vou passar rápido, porque na minha revista tem resposta. Tá bom? Eu vou até fazer o seguinte, eu vou ler as perguntas. Tenta responder. Você depois manda para mim, que eu vou comentar e devolver para você, tá bom? Se você tiver indo para a tua igreja, vai lá, leva para o teu professor, para o teu pastor, que ele vai responder. Mas você que não consegue chegar na escola dominical, se quiser mandar para a gente, pode mandar, tá bom? A primeira pergunta é, vou falar aqui devagar, mas você pausa, anota, tá bom? Depois tenta responder. O que é a doutrina bíblica do homem? Primeira pergunta. A segunda, qual o principal fundamento da doutrina bíblica do homem? Terceira pergunta, quando o homem foi criado? Quarta pergunta, qual a diferença entre o homem e os animais? E a última pergunta, qual a missão do homem? Louvado seja o nome do Senhor. Quero me despedir de você nesse momento, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, e fazer um pedido. Você que assistiu, que gostou, que quiser nos ajudar aí nesse trabalho nosso de ensino da Palavra de Deus, curte aí nosso vídeo, botãozinho direito que aparece aqui, inscreva-se, clica nele, tá bom? E se inscreva no canal, curta e compartilhe. Deus abençoe. Fica na paz.